Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui, esse agora com som. No outro vídeo que eu acabei fazendo sem som, eu fiz uma análise desse filme Robocop. Para quem não conhece, resumir aqui, Robocop é basicamente um policial que acabou sofrendo um acidente, só que é uma empresa por motivos muito mais gananciosos, por assim dizer, bem gananciosos mesmo, acaba fazendo com que o policial volte ativo através de mecanismos cibernéticos, através de corpos mecanizados, robotizados e tal. Basicamente isso. Então isso gira em torno desse personagem Robocop. Só que no Robocop nós temos duas coisas aqui. Nós temos os filmes clássicos, os filmes mais antigos. E nós temos esse Robocop aqui que vocês estão vendo na tela, que é um Robocop de 2011, 2012. Depois dos anos 2000. Facilitando aqui pra vocês. Que foi um filme bem mais moderno. Dirigido por um diretor brasileiro, José Padilha, acho que é José Padilha, que para mim é o melhor filme do Robocop. Muita gente acabou não gostando porque não tem aquele ar muito mais robotizado do primeiro filme, o que pra falar a verdade não faz sentido nenhum, porque aquele filme retrata a época dele, de antigamente, as ideias de antigamente, a robótica de antigamente, e esse filme aqui retrata a robótica dos tempos atuais, que é uma robótica completamente mais avançada, então não dá pra comparar. Mas o personagem continua sendo o mesmo. E por que eu acho esse filme aqui tão genial? Esse filme aqui é o personagem Alex Murphy, ele segue a mesma ideia do filme antigo. É um personagem, um policial e tal, um policial bem combatente, bem profissional, onde ele atua, bem sério. Onde ele acaba sofrendo um atentado do chefe de uma máfia que ele investiga. Onde o corpo dele acaba sendo praticamente todo destruído, literalmente é sério, praticamente todo destruído. E uma empresa, por motivo burocrático, por uma ideia de robotização mundial. Assista o filme que vocês vão entender melhor. Aí uma empresa acaba trazendo esse policial aqui de volta à vida através de mecanismos robóticos. Literalmente como vocês estão vendo aqui. Essa aqui não é a única armadura do filme. Essa aqui é a armadura tática, a armadura mais para combate. Mas resumidamente, ele é trazido de volta à vida através de um corpo robotizado. Onde literalmente dele só sobra o pulmão, a garganta e a cabeça. Sim, ele sofreu um acidente onde a única coisa que sobrou dele são os órgãos vitais. Pois é. Então, ele volta à vida através desses organismos, através dessas máquinas. Só que por que o diretor brasileiro foi genial? Porque ele conseguiu unir três elementos diferentes, coisa que o primeiro filme não faz tão bem. Ele conseguiu reunir três tipos diferentes. Cibertrônica, que é a união, que é a conexão entre humano e computador, de um jeito, podemos dizer, bem como se fosse um só. Ou seja, o cérebro dele, que também foi parcialmente destruído, é unido diretamente com o sistema de computador, ele é controlado por computador. Então ele une essa cibernética, que é a conexão entre os dois, entre o mundo da computação e o mundo humano. Vocês pesquisem melhor depois, vocês vão entender bem. Ele foi unido à parte mecatrônica, que é uma parte mais avançada, que já chega na robótica. E mais o que? Não, acho que foi só esses dois vídeos. Ou seja, ele acaba sendo unido à parte cibernética, conexão com o computador, e ao mesmo tempo a parte robótica. Só que o que faz esse filme tão genial nesse detalhe é a maneira com que o diretor explorou a tecnologia. Porque ele explorou o conceito do Robocop não somente como um policial que volta no corpo de um robô, mas ele explorou todos os conceitos por trás disso. E ele fez isso de forma genial, porque ao mesmo tempo que ele explorou uma porrada de tecnologias diferentes, apesar de serem só duas, ele explorou as características delas, ele fez isso. Então, ao diretor explorar as profundezas da tecnologia atual, tecnologia mais atual que é onde o filme se passa, ele conseguiu criar um conceito de Robocop que é muito mais lógico até pra mim. Por quê?
Porque o conceito do Robocop original, apesar de fazer sentido, ele é um pouquinho bizarro. Porque o conceito do Robocop original dos filmes antigos é muito mais um humano dentro do corpo de robô. Não é um humano conectado a um corpo robótico, como é nesse filme aqui de 2014. Eu acho que é 2014, lembrei. De 2014, esse ano, o ano que esse filme foi lançado. O Robocop original ele é basicamente um humano que foi colocado dentro do corpo de um robô. Não é um humano unido com a robótica, é um humano dentro de um robô. É uma ideia muito mais literal, né? Literalmente um robô humano, que é a ideia do Robocop. Só que, tipo assim, o original leva no exatamente o que é. Um humano e um robô com uma mesma coisa. Só que o diretor brasileiro ele fez algo fenomenal. Ele uniu o humano e o robô como coisas diferentes. Porque ele explora como o Alex Murphy, que é o personagem, né? Ou a parte humana, o humano mesmo. Como ele se conecta com a parte robótica. Como ele não deixa de ser humano, apesar de ser feito para ser basicamente um robô humano, basicamente um robô por inteiro, que é o que a empresa quer. Então, eles foram muito mais do que isso, ou seja, ele fez com que a ideia de Robocop não ficasse somente num robô policial, mas explorasse a parte robótica e a parte humana juntas. Isso foi perfeito. O filme tem uma perfeição nisso que tipo assim, mesmo que quem não conhece robótica, mesmo quem não entende o conceito de robô policial, de robótica, consegue entender o conceito desse filme aqui. Porque ele explora isso muito bem. Ele não deixa aquele tema super difícil que ninguém vai entender porra nenhuma, mas ao mesmo tempo E ao mesmo tempo ele deixa isso muito entendível pra gente, ele deixa isso muito facilitado. Ele explora a parte mais profunda da tecnologia, algo que muita gente não iria entender, de um jeito que muita gente consegue entender. Apesar de não entender tudo, a gente consegue entender a ideia por trás desse personagem. Ele consegue entender até a ideia da tecnologia por trás do personagem, não somente o personagem em si. E tem uma parada que esse filme traz que, tipo assim, isso foi genial, isso foi perfeito, perfeito. Porque o visual. O primeiro Robocop traz um visual muito mais máquina. Esse aqui traz um visual muito mais homem. Porque se você for parar pra assistir esse filme, não querendo dar muito spoiler, mas o filme consegue separar, apesar de estarem unidos, o filme consegue separar muito bem a parte humana da parte robótica, ao mesmo tempo que eles estão juntos. Então, o diretor conseguiu fazer com que a gente tivesse isso visualmente. A gente consegue perceber isso no visual. A gente consegue perceber como é que tem um humano por trás daquilo ali, como é que ele está realmente conectado, totalmente conectado à parte robótica. Até porque é o que faz ele não se manter vivo. Então, isso visualmente, isso tá na estética dele, do visual dele, tá muito bem colocado. O diretor conseguiu colocar isso de uma maneira perfeita. Coisa que o primeiro filme acaba cagando um pouquinho, porque apesar de si também ser interessante, fica uma maneira, parece, o primeiro personagem, se você olhar, se você parar pra observar, parece que o personagem é um robô com uma máscara humana. É meio assustador, é meio complicado. Então esse aqui, eu acho esse filme genial justamente por conta disso. Ele consegue explorar bem as coisas voltadas da robótica, explorar bem a robótica em si. E foi um filme muito bem feito, muito bem explorado e feito de uma maneira que a gente conseguia entender toda essa exploração. Então, pra mim, foi genial. Beleza, isso aí. Então, assistam, vale muito a pena. Vocês vão ter outra visão do personagem e outra visão da tecnologia também. Beleza? Porque esse filme aqui foi feito na tecnologia atual, então não tem como ser menos que isso. Beleza, isso aí. Valeu.